Fala galera, hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui no canal que se chama Clube do Terror. Isso mesmo, hoje quem vai contar a história de terror somos eu e o Arthur, mas na sequência também aceitamos a história de outras pessoas. Você inclusive pode deixar as suas aí nos comentários. Quer saber o que a gente já viveu na vida? Então vem com a gente, tem muita coisa. Para quem não sabe, nós moramos em Viamão, uma cidade que fica no Rio Grande do Sul, bem próxima de Porto Alegre. E aqui em Viamão nós já vivemos muitas coisas cabulosas, gente. Acontece que há muitos anos atrás a cidade não era tão povoada assim. E eu era uma garota de apartamento, estava acostumada a ficar trancafiada. A minha mãe me levava para passear às vezes no parque, né? Todo final de semana ela me levava para andar de bicicleta, andar de balanço, enfim. Só que eu não sabia o que era ter um pátio. Afinal, apartamento é meio complicado, né? Hoje em dia alguns são mais espaçosos, mas aquele que eu morava, apesar de ser grande, pátio era uma coisa que não tinha muito. Então, quando eu vinha para casa dos meus padrinhos em Viamão, gente, era um sonho para mim. Eles residiam no Jardim Viamar, que é um dos bairros aqui de Viamão, e lá tinha um morro que hoje até que tá povoado, né? Aquele morro, algumas pessoas construíram casas, enfim, foi aberta uma baita de uma estrada, mas naquela época não tinha nada disso. Era puro mato e não tinha estrada naquele morro ainda. E lá naquele morro nós vivemos algumas coisas. Então quando eu ia pra lá, eu achava tão maravilhoso, principalmente no inverno que escurecia mais cedo, eu ficava olhando aquele morro, imaginando, nossa, e se eu pudesse subir naquele morro? Bom, e aí vocês vão saber desse morro nas próximas histórias também, algumas outras coisas que aconteceram, mas vamos ao que interessa e a história de hoje. Naquela época, os meus padrinhos construíram uma casa de madeira que era muito confortável, muito aconchegante, ela era quentinha e ela era um pouco alta do chão. Eu adorava estar lá, né, gente? Tinha pátio, enfim. Eu preferia casa do que apartamento, como até hoje. Eu sou apaixonada por casa. E o que aconteceu? Nós estávamos bem distraídos de noite, já estava quase que na hora de dormir, mas a gente decidiu assistir um filme. E esse filme não tinha nada a ver com história de terror, era inclusive uma comédia que a gente estava assistindo. E aí o meu tio fez pipoca, fez um monte de comida gostosa pra gente comer enquanto via o filme. E a gente estava se divertindo muito. Daqui a pouco, gente, começou um barulho muito horrível, muito horrível. Um cachorro rosnava, ele fazia barulhos horríveis. E o chão da casa, porque como era uma casa de madeira e ela era alta do chão, o chão da casa começou a fazer muito barulho. E o chão, quando a gente olhava pra ele, ele chegava a tremer assim, ó. E era aquela briga de cachorro, pareciam dois cachorros brigando, e aquilo não passava muito. E a gente começou a ficar com medo, a minha tia disse, vamos lá pra parte da cozinha que é de material, porque se eles invadirem aqui, a gente tá na parte de material, não vai ter perigo, a gente fecha a porta e lá a gente fica seguro. E aí eu já tava chorando, o meu primo também tava chorando muito, e a gente tava com muito medo. Nossa, foi uma situação horrível, gente, aquela briga de cachorro não acabava nunca, aquela sensação parecia que, sei lá, alguma coisa ia invadir a casa a qualquer momento, e a gente tava com muito medo mesmo, muito medo mesmo. E claro que os meus tios e a minha mãe achavam que era uma simples briga de cachorro, né? Ok, aí depois de muito tempo assim, na verdade eu não sei se isso durou muito tempo realmente, mas a gente que tava vivendo aquela situação é como se fossem horas ali naquela coisa e nada daquilo passava. Então pra mim foi uma eternidade, custou a passar. E eu acho que pra eles também. E aí aos poucos aquilo foi se acalmando, foi se acalmando. Depois que tudo terminou, meu tio foi lá ver se estava tudo bem e aparentemente estava tudo ok dentro da casa. Não tinham quebrado o chão, não tinham invadido a casa. E aí eu ainda fiquei com um pouco de medo de ir, né, para aquelas outras peças. Mas aí eu tomei coragem e acabei indo, né? Acabei indo depois e custei a dormir naquela noite. Foi assim, bem difícil de dormir. E até que eu me conformei achando que poderiam ser dois cachorros brigando até então. Ok, chegou outro dia de manhã
E aí foi quando nós descobrimos que não havia sido uma reles briga de cachorro. Por quê? Os meus tios saíram para trabalhar e a minha mãe ficou cuidando de mim e do meu primo. E aí ela ouviu um barulho e foi na janela do banheiro para olhar. Isso era de manhã cedo, né? Eles saíram para trabalhar, eles saíram muito cedo porque eles trabalhavam em Porto Alegre. E dava muito engarrafamento, então, como até hoje, né? Então, assim, eles foram cedinho, saíram para trabalhar cedinho, para chegar cedo no serviço. E a minha mãe ficou cuidando de nós, ainda era muito cedo. E ela ouviu esse barulho e foi até a janela do banheiro para olhar o que estava acontecendo. E aí ela vê saindo debaixo da casa um homem sem camisa, todo esfolado, todo arranhado, sabe? E ele tava assim, ó, é como se alguém tivesse cortado ele todo. Cortado o corpo dele todo, sabe? E foi uma experiência bem chocante mesmo. E ela ficou com um pouco de medo, aí ela começou a pensar, meu Deus, mas será que foi esse homem que tava brigando com os cachorros ontem de noite? Porque, tipo, ele saiu debaixo da casa, gente, ela viu ele saindo debaixo da casa, todo lenhado, todo cortado, da roupa, o resto da roupa de baixo tava toda rasgada, e ele saiu correndo pro meio do mato, e lá ele se sumiu. E aí ela começou a cogitar a possibilidade de que poderia ter sido um lobisomem. E eu acho que realmente poderia ser. Muita gente vai debochar, assim, mas eu acredito de fato que possa haver, porque nós vivemos essa experiência terrível, gente, foi horrível, só quem viveu aquilo ali sabe. Os meus padrinhos, o meu primo e a minha mãe viveram isso junto comigo, e foi uma experiência que marcou bastante. Não sei se porque eu era criança, mas assim, até hoje, quando eu me lembro, me dá muito medo, sabe? Tu não saber se vão invadir a tua casa, né? Aquele bicho, a gente não sabe exatamente o que que é aquilo. Mas aí, isso que aconteceu de a minha mãe ver esse homem nesse estado saindo debaixo da casa, eu acho que não. Eu tenho certeza de que é uma prova da existência de lobisomem. Eu acredito que ele se transformou em um lobo e ele brigou, né, com o cachorro da minha tia. E aí, quando a minha mãe saiu na rua pra ver o que tinha acontecido, como é que tava o cachorro, porque os meus tios saíram e foram trabalhar, né? Tipo, eles não tiveram muito tempo, assim, de ficar averiguando o que aconteceu. Mas quando a minha mãe foi ver, o cachorro tava todo machucado, o cachorro da minha tia também. Então, ele brigou com este ser, supostamente, que saiu debaixo da casa, né? Um homem saiu correndo pro meio do mato, e naquela época não tinham muitas casas ali ao redor. Então, pensa, tipo, como se fosse um sítio, né, gente? Uma casa, assim, onde não tem muitos vizinhos, o próximo vizinho é lá adiante, não tem nem para quem pedir ajuda. Então, foi bem aterrorizante. Por isso que hoje eu acredito em lobisomem. E você acredita em lobisomem? Comenta aí se você acredita. Tu acredita, filho? Eu acredito muito, mas eu não quero vivenciar isso. Ah, não queira, porque é assustador. Eu não gostaria de vivenciar essa história de novo, não. Uma hora eu vou chamar minha mãe aqui pra contar de novo como é que foi, porque ela é adulta, então ela talvez tenha algumas lembranças a mais, pra ela dar mais detalhes de como é que era esse homem que ela viu saindo debaixo da casa desse jeito. Gostou da história? Então deixa aquele like, curte, compartilha com os amigos para nos ajudar, para o nosso canal crescer e mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo. E quer saber de mais histórias de terror? Então não sai daí, porque no próximo vídeo nós vamos contar mais histórias de terror. E você também pode compartilhar a sua. Comenta aí, deixa nos comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!